Glória a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias num texto muito conhecido, que é no Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16. É o texto chamado áureo, né? Texto de ouro da Bíblia. João 3, verso 16. Aonde João, ele expressa o amor de Deus. Diz assim o texto, João 3, capítulo 3, verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente esse versículo. João, o evangelista, não teve condição de explicar o amor de Deus. Lógico que a palavra mundo aqui, ela é figurada, quer dizer a humanidade. Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, Deus amou a sua criação, que são todos os seres viventes, a qual ele criou através do sopro de vida. Então, por esse versículo, nós vimos que Deus, ele trabalha para que ele não venha a perder a sua criatura, a sua obra. O homem foi criado por Deus. Não só o homem. A Bíblia é clara em dizer que todas as coisas foram criadas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o autor da criação. Mas, quando o ser humano que foi degenerado, corrompido, contaminado com o pecado, quando o ser humano conhece a Cristo, quando ele crer na obra redentora de Jesus Cristo, ele deixa de ser criatura. Ele é honrado por Deus e ele passa a ser filho de Deus. Deus, em seu próprio sangue, ele adota o ser humano para si. A palavra diz: se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, a rejeição do ser humano pela obra expiadora de Cristo na cruz do Calvário leva o homem à condenação. Já foi cantado aqui hoje, e também está escrito em Romanos 8, que nenhuma condenação há para os que estão ligados ou em comunhão com Cristo Jesus. O sangue de Cristo Jesus, ele garante esta comunhão. Ele vem sobre nós e ele paga as nossas ofensas e as nossas transgressões. O sangue de Jesus Cristo nos justifica. Então, o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito,
E essa testificação é um testemunho de que agora somos filhos de Deus. A humanidade precisa de saber que o caminho para o céu, para a vida eterna, é Jesus Cristo. Ele disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando João disse Deus amou o mundo, Deus amou desde Adão, o primeiro homem, Eva, a primeira mulher. E Ele há de amar até o último ser humano que há de nascer no período da grande tribulação. Porque Paulo, em Timóteo, escrevendo a Timóteo, ele diz que o desejo de Deus é que toda criatura, ou seja, todo ser humano, se salve através do conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade que o apóstolo Paulo diz para Timóteo é o conhecimento da obra na cruz do Calvário. Porque desde Adão até os dias de hoje, e do presente século até o porvir, a humanidade depende do sangue de Jesus Cristo. Por quê? Porque antigamente o sangue de animais como touros, como bodes, era impossível purificar a consciência do ser humano. Era apenas uma figura, apenas uma sombra da realidade que estava por vir, que era Jesus Cristo. Por isso que quando Jesus Cristo veio e morreu, ele desceu ao Hades. Está lá em Pedro, capítulo 4, verso 6, e pregou aos espíritos, dando chance para que todos pudessem alcançar a eternidade. Por isso que João diz: Deus amou a humanidade de tal maneira. A maneira foi que ele desceu às partes mais baixas da terra e foi justificar aqueles que criam em Deus, mas ainda tinha dívida com Deus por causa do sacrifício de animais, que não era suficiente para purificar e para remir a alma do ser humano. Então, agora ele desce como um cordeiro puro e imaculado, com sangue santo e verdadeiro, oferecido de si, para purificar todos quantos crer e crerão no futuro, na sua obra remidora. Grande é o amor de Deus. É inexplicável falar desse amor. Olha como que é grande o amor de Deus. Em 2 Coríntios 9, o apóstolo Paulo diz que ele que é rico se fez pobre, por amor de nós, para enriquecer a muitos. Enriquecer não é com dinheiro, enriquecer é dando o direito de uma eternidade, que é impossível para qualquer um homem, seja ele o mais rico do mundo, comprar a eternidade. Então, a morte de Jesus Cristo nos beneficiou de uma maneira mais do que uma soma voluntária de dinheiro. A obra de Cristo, ela trouxe uma bênção para a humanidade, que é uma vida duradoura, uma vida estendida, chamada vida eterna. O ouro, a prata,
o dinheiro, a fama, a vida humana, tudo passa, tudo é vaidade, mas aqueles que esperam no Senhor, né, esses terão uma vida eterna, e essa vida, ela foi oferecida gratuitamente, né, porque era na lei impossível o homem se salvar, porque através da lei veio o conhecimento do pecado, porque a lei tinha muitas proibições: não adulterará, não roubará, não dará mau testemunho, não adorará outros deuses. Mais de 300 mandamentos tinha a lei. Então era impossível, através da obediência, o homem ser salvo, porque a própria lei, ela condenava o homem pelas suas ofensas. Para que o homem não fosse morto pela lei, o homem levava um substituto, um animal, e o animal morria em seu lugar. Era uma demonstração de quão é terrível o pecado. Outra vez o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 6, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então muitos animais foram oferecidos e mortos no lugar do ser humano pecador. Mas em consequência, o ser humano pecava novamente. E esse mandamento, que era para exterminar o pecado, ele virou algo costumeiro, e as pessoas todos os dias sacrificavam, porque as pessoas estavam querendo vencer o seu maior inimigo, que era o pecado, a carne, com as suas próprias forças e razões. Agora Cristo veio e fez um sacrifício maior, perfeito e eterno. Ele aboliu o pecado e deu ao ser humano o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, e segundo Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, na época da lei, eles não tinham a ajuda do Espírito Santo. Por isso, o pecado era como uma roda que girava constantemente. Agora não, a Bíblia mesmo diz em 1 João 2, não erreis. Em Gálatas também a Bíblia diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos convence. Quando vêm as tentações, o pecado, os pensamentos, o Espírito Santo já está presente ali, nos auxiliando, orientando. Por isso tem que ter convicção e tem que ter também a sensibilidade para que nós venhamos a ouvir o Espírito, que não está do lado de fora, ao redor de nós, ou no céu falando conosco. Temos que ter sensibilidade, porque a Bíblia diz que o Espírito está dentro de nós. No capítulo 3 de Coríntios, Paulo diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se vós destruir o templo, Deus também vos destruirá. Então nós temos que conservar o corpo, a alma e o espírito, mediante a palavra e o auxílio do Espírito Santo. Então João diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. No capítulo 5 de Coríntios, Paulo diz que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo.
Então ele deu a vida pelos pecadores, pelos transgressores, pelos seus inimigos. Porventura, alguém morreria por um bom amigo? A vida é preciosa. Todo mundo teme a morte. Aqueles que têm uma grande soma de dinheiro e ama o dinheiro e não tem coragem de desfrutar e gastar o dinheiro, quando a enfermidade vem, a morte bate na sua porta, ele abre mão daquilo que ele venerou, segurou toda a vida. Ele abre as mãos e começa a gastar para não descer à sepultura. Então, nós vemos o valor que a vida tem quando alguém está perto da partida. Agora, o Senhor, sendo o Criador, Ele sabe o valor de uma alma. E por Ele saber melhor do que nós, Ele demonstrou seu amor, vindo a essa terra, dando a sua vida, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa vida é momentânea. Alguns, na sua genética, nos seus cuidados, poderá ir a 80, 100 anos. Outros vão com 30, 10, outros acabam de nascer e já partiu. Então, nós temos que decidir a nossa vida hoje com Cristo. Cristo não é uma religião, uma tradição. Cristo, Ele é novidade de vida. Quem está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas, horríveis, depravadas se passaram. Eis que tudo se faz novo quando a pessoa começa a conhecer o amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange, né? Ele é grande. Então, para que todo aquele que nele crer não venha a perecer. Perecer é sofrer, é sofrer um dano, um prejuízo, né? Uma perca. Não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Então, nessa noite, nós estamos lembrando a morte, a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre o mundo e sobre a morte. Ele é o primogênito dos mortos, porque ele foi morto desde a fundação do mundo. Esse é o projeto de Deus. Deus sabia que a humanidade ia transgredir. Então, você pode dizer assim, se Deus sabia que a humanidade ia transgredir, por que Ele não tomou uma providência para que essa tragédia não acontecesse? Morte, acidente, doença, roubo, bala perdida. Por que que Deus não interviu antes da queda? Por que Deus não interviu? Porque Deus queria que nós o conhecesse como Ele é. Se Deus intervisse na queda do homem, nós não íamos conhecer o amor de Deus. Não iríamos conhecer a justiça de Deus. Não iríamos conhecer o perdão dos nossos pecados. Não iríamos conhecer a consolação do Espírito Santo. Nós não iríamos conhecer o direito
da eternidade, porque nós nasceu salvo, vivia salvo. Então Deus querendo mostrar o seu caráter, Deus querendo fazer conhecido da humanidade, Ele permitiu. Mas Ele não deixou a humanidade perdida. Ele permitiu a queda do homem, mas Ele trouxe a solução, que é Cristo Jesus, o Salvador, Deus encarnado, Deus homem na terra. Por isso que Cristo veio e morreu e levou a oportunidade às partes mais baixas da terra. Aqueles que creram, que criam em Deus, esses Ele levou do cativo, tirou do Hades e levou para o paraíso, aonde está Abraão, Isaque e Jacó. Cristo não apenas agiu como um padrasto, que viu o enteado indo para um precipício, um muro, um buraco, e ficou de braço cruzado e deixou aquela criança cair num despenhadeiro. Não. Ele enviou a solução. Então, agora nós conhecemos a justiça de Deus. Nós conhecemos o amor, a misericórdia de Deus. Nós conhecemos Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus veio à terra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz João, e nós vimos a graça e a verdade. Ele veio para que nós pudéssemos conhecer o seu amor, os seus atributos, que nós outrora não conhecíamos, que Adão e Eva não conheceu. Nós temos esse direito de conhecer os atributos de Deus. Então, por isso que Deus permitiu que o pecado viesse e rompesse a comunhão, para que Ele, mostrando a sua grande misericórdia, pudesse intervir, derrotar Satanás e tornar a reconciliar a humanidade consigo, por meio da sua própria obra, por meio do seu próprio corpo, por meio da sua vida, do seu sangue, derramado na cruz do Calvário. Então, olha os planos de Deus, a profundidade do amor de Deus. Ele permitiu que o pecado viesse e nos separasse. Agora Ele vem e reconcilia nós novamente consigo mesmo, para nós ver a riquíssima misericórdia, para nós ver quão grande amor nos tem concedido o Senhor, de que fomos feitos filhos de Deus. Então, essa é a mensagem da noite. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.